Começou. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa espírita, no Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje eu estou incumbido de fazer as vezes do Clóvis. A palestra não é minha hoje. Estou incumbido de fazer as vezes do Clóvis, mas só hoje. O resto do ano é ele que volta para cá, tá? Então tá bom. Então vamos acalmando, deixando nossas preocupações, assim que os espíritos pararem de alimentar o som. Foi? Desculpe. Fala aí. Tá tranquilo. Tá bom? Então vamos retomando então a nossa concentração, deixando as nossas preocupações lá fora, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Elevar o pensamento significa desprendermos das coisas da matéria e nos elevarmos em espírito às coisas do espírito. Vamos então, nessa mentalização forte, rogando ao Mestre Jesus e agradecendo principalmente a oportunidade de podermos estar aqui para recebermos aquilo que viemos buscar, para recebermos a paz, a harmonia interior, para que possamos continuar a nossa jornada, superando os desafios, sentindo-nos firmes, sentindo-nos bastante estruturados psicologicamente e espiritualmente. E agradecemos, Mestre Jesus, esta oportunidade de aqui estarmos neste Evangelho, neste aprendizado, em teu nome, para que possamos, como disse, Senhor, continuar a nossa jornada sempre apoiado no teu ensino, apoiado no teu legado, e rogando a Deus que continue no nosso caminho. Abençoa todos nós, Pai, abençoa todos nós, Mestre Jesus, e que possamos retornar aos nossos lares, ao final dos trabalhos de hoje, muito melhor do que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, abaixei, certo? Tá bom? Bom, gente, muito boa noite. Mais uma noite de calor, né? Hoje está calor, hoje já está frio, a gente fica um pouco sem saber muito bem o que fazer com o clima, né? Mas de qualquer forma, o bom é que nós estamos aqui juntos, né? Prontos para mais uma reflexão, prontos para mais uma orientação, prontos para receber aquilo que nós viemos buscar. O tema de hoje é um tema muito fácil e ao mesmo tempo muito difícil. A gente já falou sobre isso. Haja estudo para poder falar sobre isso. É um tema que o título, né, da palestra hoje é Má Vontade. Bom, má vontade é uma coisa que parece muito mais fácil de ser falada do que boa vontade, de qualquer forma, né? Porque quando a gente fala de coisas boas, parece que a gente tem uma dificuldade um pouco maior em estar falando sobre isso. Mas ao pensar no tema da má vontade, vem uma série de possibilidades da gente imaginar o que a gente tem a ver com isso, né? Por que a gente está pensando sobre esse assunto? Por que a gente está refletindo sobre esse assunto? Porque assim, gente, na vida da gente, o que costuma acontecer? Parece que todas as coisas ruins, quando elas nos acontecem, elas vêm todas de uma vez. Não parece que vem uma coisa por vez e a gente tenta resolver com boa vontade as coisas, né? Parece que uma coisa ruim que acontece, a gente já sai do nosso foco do que é bom e a gente parece que despenca para tudo aquilo que... Então, pensando em casa, por exemplo, uma lâmpada queimou, a máquina de lavar deu problema, o detergente acabou, aconteceu alguma coisa no vidro.
parece que de alguma forma, uma coisa que não tão boa acontece, atrai um monte de coisas ruins. E com a má vontade é a mesma coisa, né? Quando a gente pensa numa coisa em que a gente não tem tanta vontade assim de fazer, parece que gera uma consequência de muitas coisas que não vão dar certo. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pensar na nossa vida espiritual, ou na nossa proposta do que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, nessa encarnação, a gente pode perceber que a gente precisa de um esforço muito grande para realizar as coisas que a gente veio fazer. Parece que tudo vem sem a gente entender por que está vindo. Muitas dificuldades, às vezes doenças que aparecem, às vezes desavenças em família. Parece que tudo vem por uma questão de um aprendizado kármico, vamos colocar assim. Aqui a gente entende que nós estamos aqui não a passeio, com certeza. Estamos aqui para aprendermos algumas coisas e que a gente traz de encarnações passadas, esses aprendizados. A gente precisa voltar várias vezes para aprender aquilo que nós precisamos efetivamente fazer. Para quê? Para a gente evoluir dentro daquilo que a gente se propõe, que é chegar à perfeição. Essa é a ideia daquilo que o nosso Espírito Eterno se propõe a fazer. Mas isso é tão difícil de pensar nisso. Por que é difícil? Quanto tempo que a gente vai ter que voltar para evoluir dentro daquilo que a gente precisa efetivamente evoluir? E assim, dentro dos nossos aprendizados, dentro das nossas leituras, a gente vai percebendo que quando a gente acha que a gente entendeu tudo o que a gente já precisava entender sobre solidariedade, sobre caridade, sobre convivência, sobre como estar melhor, sobre a reforma íntima, de repente a gente para e olha assim, nossa, parece que tudo aquilo que eu aprendi não era bem assim e eu tenho que rever os meus conceitos. Isso tem a ver com o quê? Com o tema da palestra? Tem a ver, gente, que muitas vezes a gente tem que se munir de muito boa vontade para fazer as coisas, né? Porque naturalmente o primeiro impacto que a gente tem, o primeiro impulso que a gente tem sobre as nossas questões é sempre contra. A gente sempre, qualquer questão inicial que chega, a gente sempre tem uma opinião contrária àquilo que a gente poderia pensar. Por quê? Porque o nosso pensamento, e de forma geral, é muito fechado. É um pensamento engessado que a gente fala. O que quer dizer isso? Que a gente pensa daquela forma e a gente atua daquela forma e a gente tem dificuldade em enxergar que às vezes um caminho alternativo que poderia nos fornecer um caminho melhor, ele acaba não sendo visto por nós. Por quê? Porque a gente está fechado dentro do caminho. E aí, a má vontade, ela significa não só porque a gente não está disposto a fazer as coisas, que má vontade, teoricamente, é isso. Não quero fazer uma coisa e faço contrariado. Mas muitas vezes a gente não enxerga esse caminho. Muitas vezes a gente se depara com situações que a gente fala assim, não, esse caminho não é para mim. Esse aprendizado que eu estou passando não é para mim. Por que eu estou passando por isso? Eu faço tudo direitinho, eu faço a minha prece, eu faço o evangelho, eu faço a reforma íntima, eu procuro praticar caridade, eu procuro trabalhar com o meu orgulho, com a minha arrogância. E de repente, quando eu vou olhar, vejo que não é nada daquilo, da forma como eu estou praticando. Por quê? Porque talvez eu não esteja olhando com uma mente um pouco mais aberta, com uma mente um pouco mais espiritual, que significa um olhar um pouco mais abrangente. Quando a gente desencarna, que a gente está nesse outro plano em aprendizado, a gente vê coisas que encarnado a gente não vê. Então a gente tem uma visão de mundo muito diferente daquela que a gente tem aqui encarnada. É muito limitada a nossa visão aqui, porque a gente só vê o que a nossa visão, nossos olhos físicos enxergam. Para a gente conseguir enxergar um pouco por esse olhar um pouco mais liberto, a gente precisa fazer um trabalho muito grande, um aprendizado muito grande, um esforço muito grande. E muitas das coisas que nos aparecem, a gente nem se come de novo, a gente nem sabe por quê. Então, muitas das vezes, as causas do que nós estamos passando, para a gente aprender a desenvolver com um olhar mais positivo, são coisas que vêm do passado. São aprendizados que nós estamos buscando dentro daquilo que, muito particularmente aqui no nosso aprendizado no centro, faz com que a gente tente olhar de um outro jeito. E aí fica uma coisa assim, nossa, eu estou passando por isso porque eu fiz uma coisa muito ruim e isso deve ser meu karma. Não, gente, não é assim que a gente enxerga as coisas. Não é dessa forma tão dura. Eu acho que é muito mais interessante a gente pensar que a gente tem uma trajetória kármica
e que a gente optou por esse aprendizado para a gente se burilar e melhorar. Ah, mas se eu não passar, por exemplo, vamos supor que em vida passada aconteceu uma situação em que eu fui muito ruim para uma pessoa. Será que eu preciso estar indo de encontro com essa pessoa e tentar resgatar com essa pessoa, talvez num duelo, numa briga, ou fazer dessa pessoa um inimigo? Talvez a gente não possa resgatar fazendo ao contrário do que intuitivamente a gente praticou em vida passada, tentando aliviar a vida de outras pessoas, ou tentando olhar as pessoas que a gente precisa talvez ajudar de uma outra forma. Nesse sentido, gente, o nosso, vamos dizer que o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que é onde a gente busca a nossa fonte de inspiração para poder fazer o nosso aprendizado, ou no livro dos médios, ou no livro dos Espíritos, ou seja, na codificação do Kardec, será que a gente não tem inúmeras informações para a gente tentar entender com boa vontade aquilo que a gente tem que passar? Porque eu posso dizer assim, eu tenho que passar por isso, então eu vou viver isso dessa forma. Não. Às vezes, a nossa má vontade em abrir os nossos horizontes, em se abrir para uma coisa melhor, complica muito a nossa trajetória. Porque a gente não se coloca à disposição. Mas por que disso, gente? Porque nós somos orgulhosos, de forma geral. A gente tem uma dificuldade em entender que se abrir para a opinião do outro, ou se abrir para uma nova informação, significa abrir mão da nossa verdade, daquilo que nós achamos que é certo. E veja bem, é sempre o nós, o que eu acho, o meu ponto de vista, a minha forma de enxergar a vida. Isso dificulta muito a vida da gente. Isso faz com que a gente não consiga progredir naquilo que a gente veio buscar. E acaba ficando uma coisa muito desarmoniosa para nós. Isso cria um processo de não ter boa vontade. Isso cria um processo de caminhar na má vontade. Quer dizer, não vou fazer isso porque não era isso que eu me propus a fazer. Gente, às vezes a gente se abrindo um pouco mais, a gente percebendo que tem inúmeras possibilidades, a gente consegue caminhar com mais leveza nessa vida. Essa nossa vida, ela é muito difícil. Nós não temos uma vida complicada, facilitada. A gente tem uma vida complicada. Por quê? Porque a gente traz informações, a gente veio para aprender, a gente está aqui com os nossos desafios diários e cada um tem o seu, e a gente não abre para leveza, porque a gente não tem boa vontade de mudar isso. E por que a gente faz isso? Porque a gente vem com toda uma bagagem que nos diz que a nossa forma de ser é melhor. Então, gente, aqui a proposta é estar começando a entender como é que a gente pode mudar esse foco. Então, qual que é a nossa prática aqui para tentar entender isso? Primeiro é perceber que nós somos seres eternos, né? Então, nosso corpo físico está aqui desse jeito nesse momento, e que daqui a 3 ou 4 encarnações nós podemos estar sendo netos dos nossos filhos, por exemplo. A gente está aqui momentaneamente neste corpo encarnado. E que quando a gente desencarna, tudo muda, porque a gente não tinha percebido aquilo que nós estamos aqui. Então, o primeiro ponto a perceber é: nós somos eternos. Nós temos o resto da eternidade para aprender no que nós viemos aprender. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cada passo que a gente dá muda totalmente o nosso futuro. Então, assim, vamos seguir um caminho sempre reto? Não, isso não existe. O que existe são as curvas da vida mesmo, e que nós não estamos no controle de nada, gente. O que nós temos é uma disciplina para estar sempre envolvido numa mesma tentativa de fazer dar certo. Então, horários nessa vida encarnada que a gente vive, horários são importantes, reforma íntima é importante, se propor, apesar das dificuldades, chegar na hora certa onde a gente deve chegar. Então, por quê? Porque naturalmente a gente não vai ter tanta facilidade e boa vontade para mudar muitas questões. Um pouquinho que a gente consiga se abrir para a mudança, a gente promove uma abertura de caminho muito grande. E por que eu estou conversando sobre tudo isso com vocês? Porque nós temos muita dificuldade em olhar para isso. Então, quando a gente pensar no legado que Jesus nos trouxe, né, que o Cristo traz para nós, a prática do amor e da caridade, a gente tira uma vontade fora disso. A gente não tem como atuar dentro do não querer. Nós não temos, quando a gente pratica a caridade, a gente vai dentro do amor e do aprendizado do nosso mestre, a gente começa a enxergar que ele tem uma cartilha muito própria.
que é a cartilha do amor, que é a cartilha da qualidade, é a cartilha do olhar para o outro com mais afeto. Hoje o ser humano, gente, de forma geral, está muito carente de afeto. De forma geral, nós perdemos esse contato íntimo com as pessoas. Mas não um contato íntimo de casal, não é isso que eu quero dizer. Mas é um contato de amor com o ser humano. Parece que cada um hoje vive dentro de um casulo fechado e eu não consigo olhar para a dificuldade que o outro está passando, porque a nossa dificuldade é sempre maior. É verdade, a nossa dificuldade é sempre maior, porque só a gente conhece a nossa dificuldade. Mas olhar para o outro também, na dificuldade que ele tem, gera em nós uma possibilidade de crescimento. Porque a gente, assim, nós nos tornamos, por conta do trabalho, por conta do nosso dia a dia, por conta de tudo que a gente está vivendo hoje no mundo, nós nos tornamos muito individualistas. E a gente perde aquela garra e aquela vontade de fazer dar certo num trabalho de equipe. Eu sempre falo que numa família nós somos uma equipe. Ninguém é sozinho, ninguém manda, ninguém é chefe, ninguém é mais, ninguém é menos. Nós somos uma equipe tentando crescer. No trabalho, nós somos uma equipe tentando fazer dar certo o nosso propósito dentro do trabalho. No voluntariado, nós somos uma equipe que trabalha em prol daquele próximo que precisa. Se a gente não olhar dentro desse processo do conjunto, gente, fica muito difícil da gente sobreviver. Nós precisamos de uma rede de apoio com boa vontade. Não adianta eu chegar para alguém e comentar alguma coisa, pedir alguma coisa, e essa pessoa tem uma vontade para realizar. O que vai acontecer? A gente vai se inibir, a gente não vai conseguir mais pedir ajuda, porque no nosso orgulho a gente fica com vergonha de ter fraquezas, a gente fica com vergonha de dizer que a gente não está conseguindo. Aprender a receber, gente, é um exercício diário. É muito mais fácil para muita gente dar do que receber. Por quê? Porque quando a gente dá, o outro fica devedor da gente. E isso em toda a nossa história. Quando a gente dá voluntariamente alguma coisa, de alguma forma, o outro fica devedor da gente, nem que seja de um muito obrigado, nem que seja de um agradecimento ou um sorriso, puxa, foi muito bom o que você fez por mim. Isso é uma troca. Só que quando a gente dá de cara com alguém que não tem boa vontade, o que vai acontecer? A gente vai se fechar por um todo. A gente deixa de ter amigos, a gente deixa de ter rede de apoio, a gente não consegue encontrar uma forma de escapar aquilo que está fazendo mal para a gente, porque a gente não se coloca à disposição do amor. Eu sei que às vezes é muito difícil falar sobre isso, porque parece que a gente está sempre disposto para tudo, e não é bem assim. A gente está disposto para aquilo que a gente acha interessante. Por exemplo, às vezes alguém na rua pede uma esmola para nós. Se a gente for dar a esmola, a gente vai dar de boa vontade porque a gente acha que tem que dar e tudo bem. Agora, se a gente falar, eu não vou dar porque depois essa pessoa vai comprar droga, ou eu não sei o que ela vai fazer com o dinheiro que eu vou dar, ou eu vou dar e o traficante vai usar esse dinheiro, gente, então isso não é dar de boa vontade, isso é dar de má vontade. Eu estou dando por uma obrigação, ou porque todo mundo dá, então eu tenho que dar também, ou porque eu fiquei condoído com aquela história daquela pessoa, quando na verdade, o que eu acabei fazendo? Eu acabei não abrindo a possibilidade de dar para o outro esse dinheiro, essa moeda, sei lá, esse subsídio que eu poderia dar para essa pessoa, porque ela não faria o que eu acho que ela deveria fazer. Isso serve para tudo, gente. Aí eu não vou dar uma opinião para aquela pessoa, porque eu não sei o que ela vai fazer com a minha opinião, ela vai entender errado. Gente, quando a gente dá, aí eu vou ao contrário, quando a gente dá de boa vontade, a gente vai efetivamente ter uma resposta positiva para nós e para o outro, porque a gente aprende a ver o melhor. Então assim, se eu vou dar uma esmola, então não importa o que o outro vai fazer com a esmola, ele usa do jeito que ele quiser, eu já dei mesmo, então por que eu vou ficar me preocupando e observando para que eu vou fazer isso? E assim com inúmeras coisas que a gente faz. Eu não vou fazer voluntariado nesse dia, porque nesse dia as pessoas que estão lá não vão aproveitar o que eu tenho para dar, não. Se eu vou fazer um voluntariado, se eu vou dar uma cesta básica, se eu vou participar de algum evento, eu vou porque eu vou de coração. Agora, eu ir obrigado, porque, por exemplo, a gente entende aqui que a gente tem que fazer caridade. Então, para eu poder ascensionar, para eu poder crescer, para eu poder cumprir a minha trajetória kármica aqui, eu vou fazer esse evento ou esse voluntariado.
mas não porque eu queira fazer, porque eu vou fazer, porque eu sou obrigada para poder ascensionar dentro daquilo que eu acredito. Isso é muito difícil, gente. Se eu vou fazer alguma coisa que seja importante para mim e para o outro, que eu faça com toda a doação possível. Então, um exemplo mais amplo um pouco para vocês. Por que a gente não lembra das nossas vidas passadas, por exemplo? Porque tem muita gente que trabalha com regressão, às vezes as pessoas querem saber o que foram no passado, e geralmente quando vai buscar no passado as pessoas foram reis, rainhas, princesas, ninguém foi do povo, né? Sempre foram pessoas muito importantes ali no processo todo. Gente, isso não importa. O que importa é que a gente não lembra por quê. Porque se a gente foi alguma coisa boa, alguma coisa ruim, que mérito nós teríamos no aprendizado do agora? Como é que eu atuaria com leveza agora, se eu soubesse que eu tenho que cumprir um papel de alguma coisa que eu fiz de bom ou de ruim no passado? Sei lá, vamos supor que a gente assassinou alguém no passado. E agora a gente está convivendo com esse inimigo do passado dentro da nossa casa. Quer dizer, eu estou convivendo com essa pessoa, tenho inúmeros desafios com essa pessoa, porque nós viemos resgatar juntos. E com boa vontade a gente produz um processo de aprendizado. Mas se eu sei que no passado essa pessoa foi meu inimigo, como é que vai ser a minha atuação? Será que eu vou atuar anulando todas as minhas críticas porque eu preciso passar por essa prova e ascensionar e ser melhor para a próxima encarnação? Ou eu vou viver e aprender a conviver com essa pessoa porque ela vai ser a minha missão de vida nessa vida? Então isso tudo, gente, faz parte da nossa boa vontade em crescer, né? De má vontade o mundo está cheio. E toda má vontade gera uma cascata de coisas ruins. É um pouco a história da pessoa que chega em casa, passou um estresse muito grande dentro de casa. E aí quando chega em casa, sei lá, o marido chegou em casa estressado e a mulher atende a porta e ele já chega dando chute na mulher. A mulher fica com raiva, vai lá, briga com as crianças. As crianças ficam chateadas, vão lá, descontam o cachorro. O cachorro é atacado, vai lá, morde alguma coisa, estraga alguma coisa da casa. Gente, tudo que é feito, tanto de bom quanto de ruim, sempre gera uma cascata de respostas. E a pergunta é, que resposta que eu quero ter para a minha vida? Que resposta que eu quero gerar a partir das minhas atitudes? Então vocês vão perceber que, se você vai numa loja comprar alguma coisa, um outro exemplo, você vai numa loja comprar alguma coisa, você vai querer ser atendido por aquele vendedor que tem uma má vontade para te atender? Você não volta na loja para comprar, gente. Você não volta. Ou então você espera essa pessoa ir embora e vai buscar um outro vendedor. Por quê? Porque tudo que é feito com uma energia que não é legal, não é bom para a gente. Então por que a gente também não pode olhar para a gente e ver como às vezes a gente está atuando assim? E está tudo bem, nós somos os seres humanos, estamos aqui em aprendizado, aprendendo com os nossos erros. Cada dia é um dia de recomeçar com a nossa história e tentar fazer o nosso melhor. Às vezes a gente, sei lá, agora a gente chegou em casa e falou uma palavra mal falada, alguém pediu uma coisa, não respondeu do jeito que não devia e foi dormir chateado com isso. Que bom que a gente dorme e levanta no dia seguinte e começa tudo outra vez. Esse é nosso aprendizado. E assim é nossa encarnação inteira, essa e todas as outras sucessivas que nós vamos ter. Porque se a gente tem a oportunidade, por exemplo, de fazer o evangelho no lar em casa, não adianta eu ter alguém dentro de casa que vai fazer porque eu estou mandando, porque eu estou dizendo que tem que fazer, porque eu estou obrigando a fazer. Porque se a pessoa vem para o evangelho fazer com a gente de má vontade, o que vai acontecer? Eu não vou ter aquela energia fluida para fazer esse trabalho. Porque segundo Jesus nos ensinou, quando tiver um ou mais em meu nome, ali eu estarei. Então se eu tiver que fazer sozinho o evangelho, eu vou fazer. Às vezes eu não tenho espaço dentro de casa, porque um está vendo televisão, outro está aqui, outro está ali. Vai para o banheiro, não tem importância. Vai para um cantinho, vai para a sua cama, senta ali, faz evangelho. Faz num quartinho que você tenha, sei lá, desce às vezes. Se você tem um prédio, desce lá embaixo do prédio e faz evangelho. Quer dizer, o que eu quero dizer para vocês? Obrigar as pessoas a fazerem o que a gente quer de má vontade não vai ser bom. Então, se eu vou fazer um evangelho no lar, que para nós é uma questão de disciplina, nós nos acostumamos a fazer o evangelho naquele dia, por quê? Porque o plano espiritual não tem a disposição o tempo inteiro para estar com a gente a hora que a gente quer. Nós temos nossos protetores, nossos mentores, a gente tem, né, os espíritos amigos que estão conosco quando a gente precisa.
precisa. Mas o dia do Evangelho é o dia onde a gente se prepara para fazer uma corrente de luz dentro da nossa casa e trazer Jesus para dentro da nossa casa. Agora, se eu tenho alguém que não concorda com isso, como é que vai ser essa presença? Como é que eu vou conseguir fazer a minha leitura? Então não se preocupem com isso, gente. Se alguém da casa não quer fazer, porque não está com boa vontade para fazer, não tem importância. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito de ver a vida, cada um tem a sua forma de entender o seu aprendizado e o seu crescimento. As pessoas não são do jeito que a gente quer. E o Evangelho consiste numa coisa rápida e simples. A gente faz um pouco do que a gente faz aqui junto. A gente faz uma leitura, aqui a pessoa que faz uma abertura para tranquilizar todo mundo. Então a gente pega um texto pequeno, uma frase, lê em voz alta. Por que a gente vai fazer isso? Porque os espíritos que foram trazidos ali para o Evangelho, com o combinado do horário, do dia certinho, eles trazem os espíritos para estar ouvindo e serem acolhidos nesse Evangelho também, sempre com toda a proteção do plano espiritual. Como aqui a gente fala, você entrou na casa, você está protegido, você está sendo trabalhado, você está sendo harmonizado para poder receber o que você vai buscar. Então, quando eu faço isso na minha casa, eu vou começar pedindo proteção para minha casa, eu vou ler um texto pequeno, uma frase e refletir sobre ela. Vou pensar um pouco sobre isso para quem está dentro da casa, vou fazer as vibrações finais em nome do Mestre Jesus, em nome do plano espiritual, nunca em nosso nome. E eu vou fazer o quê? Eu vou propiciar com que eu tenha na minha casa durante aquela semana uma luz lá dentro. Nossa, mas está cheio de gente que não gosta disso dentro da minha casa. Não tem importância. A gente está fazendo em nome de Jesus. A gente está fazendo em nome do bem. E eu não preciso colocar para todo mundo ouvir. Eu faço eu comigo mesmo e com Jesus e com o plano espiritual que já está de bom tamanho. Eu posso fazer à distância. Eu não preciso estar efetivamente naquele local todo dia na mesma hora. Mas se eu me comprometer a fazer evangelho, no plano espiritual não tem distância. Tudo é na hora que a gente pensar e se conectar. Então, gente, não se incomodem com pessoas que não estão no mesmo processo que você dentro da sua casa ou no seu trabalho. Mas para nós, implica em dizer o quê? Que ter boa vontade para ter a sua disciplina, o seu horário de trabalhar dentro do Evangelho, de fazer a sua vibração por alguém que está precisando. Às vezes a gente tem alguém que pede, alguém que a gente conhece e fala assim, nossa, já que você vai nesse centro, você vai nesse lugar, você não pode pedir para fazer uma oração para mim porque eu estou com um problema? Você pode fazer da sua casa. É muito eficiente você vir aqui, pôr o nome na caixinha, pedir, aqui para o nosso dirigente, fazer uma prece especial, você pensar na pessoa. Claro, você pode fazer isso. Agora, não quer dizer que efetivamente todo mundo vai fazer isso. Tem gente que não quer fazer, tem gente que não tem boa vontade para fazer isso. Mas se você puder fazer com todo o amor do mundo, que é o que Jesus ensina para nós, uma melhora na vida do outro, por que não fazer, gente? Por que se recusar a fazer, não, já que você não acredita no que eu acredito, então eu não vou pedir por você. Vai pedir lá na sua igreja ou em outro lugar. Não é necessário isso. A gente pede. Se a pessoa receber, bom para ela. Se ela não receber, bom para nós que vibramos pelo outro e de boa vontade levamos o que o outro precisa. Então, gente, é muito relativo pensar no que é bom ou no que é ruim. Agora, o que nós que estamos tentando nos melhorar, cada um de vocês que está aqui, com certeza veio para receber o quê? Pelo menos um alento, um pouco de tranquilidade, uma limpeza, está mais perto talvez dos seus mentores aí, está mais perto numa cromoterapia de fazer uma higiene do seu corpo espiritual, do seu corpo físico, na sua conexão com esse divino, que para nós aqui é Jesus, que é Deus. Então, como é que a gente se propõe a isso? Nossa, eu vou ter que ir lá naquele centro hoje de novo. Eu não queria ir, mas eu tenho que ir porque me falaram que eu tenho que ir, assim eu vou melhorar. Não vai adiantar nada, porque eu vou estar refratário. Então, quando a gente entra na sala de passe, gente, na câmara de passe, o que é importante a gente fazer? A gente se conectar com o nosso divino, com Deus, com o Mestre Jesus, com o plano espiritual, porque vocês estão aqui, vocês estão olhando para mim, eu acho que está todo mundo prestando atenção no que eu estou falando. Mas pode ter alguém que está com tantos problemas que não está conseguindo nem prestar atenção no que eu estou falando. E aí o que vai acontecendo? Ela não vai recebendo a energia que está por aqui de cuidado. Quando entra na câmara de passe, por que a gente fala? Pensa em Jesus, se conecta a Deus.
Porque no momento em que você se conecta, você consegue receber o melhor. Mas se você já veio para aqui empurrado, porque alguém da família mandou, porque alguém disse que você tinha que vir de qualquer jeito, se você vem aqui sem a vontade de estar aqui, você fica refratário lá dentro da energia. Para nós está tudo bem, porque a gente está fazendo a nossa parte. Mas e para quem está aqui? Que acabou não recebendo, não ficou legal, ainda vai, né, não vai se sentir tão bem assim, porque não esteve devidamente preparado para estar lá dentro dessa câmara de paz. Então é muito importante, gente, a gente pensar do nosso papel proativo no nosso crescimento espiritual. O crescimento espiritual é individual. O nosso desenvolvimento, a nossa educação, né? Educação espiritual, que eu quero dizer, e a nossa forma de enxergar a nossa vida, ela está intimamente relacionada a como eu me proponho a crescer, a como eu me proponho a estar melhor a cada dia. Eu sei que é um exercício difícil mediante todos os problemas que cada um tem na vida, mas é um exercício diário, que é o que a gente vai chamar aqui o tempo todo de reforma íntima. O que é reforma íntima? É a cada dia ter a oportunidade de melhorar aquilo que não está bom. Ah, mas como é que eu sei o que não está bom? A gente tem clareza quando a gente percebe que os problemas estão aparecendo, que a gente não encontra soluções, que a gente se fecha para o todo. A gente muitas vezes precisa se abrir para poder receber o melhor. A gente precisa estar preparado para permitir que o novo chegue para nós. Agora, que novo que é esse? É aquela situação que muitas vezes você não enxerga como sendo favorável para você, mas que é só assim. Tá bom, eu vou ouvir o que você tem para falar. É só isso. Não vou nem, porque a gente, né, de forma geral, a gente fica tão refratário, eu não vou nem ouvir o que você tem para falar. Nem adianta me falar sobre isso, porque eu já tenho opinião formada. Gente, na vida não existe nada fechado. Tudo muda a todo momento. Tudo foge ao nosso controle o tempo inteiro. Então, se a gente se abrir para esse novo, para essa possibilidade de crescimento interna e dentro do nosso ambiente, da nossa família, do nosso propósito, do nosso trabalho, a gente vai conseguir. A gente não precisa mudar de ideia se não quiser, mas permita com que isso chegue para você. Permita que você possa olhar para isso aqui. Só o que a gente está falando aqui que é o certo? Claro que não. A gente pode desconfiar de tudo que a gente está falando aqui. Porque aqui dentro da nossa doutrina, do kardecismo, a gente trabalha com a fé raciocinada. Eu não tenho uma fé cega. Eu tenho uma fé que vai me mostrar por que eu estou acreditando nisso. O que me prova que isso que você está falando é verdade? Você não é obrigado a acreditar, claro que não. A gente precisa experimentar para saber se é bom ou não. Mas se você começa a raciocinar sobre os efeitos daquilo que você atrai, daquilo que você traz para você, daquilo que você consegue concretizar, a gente acaba, e aí eu falo como pessoa atuante dentro da doutrina, as coisas se resolvem de uma forma mais fácil. Sim, não é milagre, gente, mas é a forma como a gente vai olhar sabendo que na sabedoria divina tudo acontece porque precisa acontecer. Porque nós nos dispusemos a passar por aquilo que nós estamos passando. Ah, mas eu não sei disso. Não precisa saber, você vai sentir. Você vai perceber que à medida que você se abre para pensar nisso, que você se abre para entender o que a fé traz para você, a fé em Jesus, a fé no amor, a fé na caridade, a fé na troca e a fé na reforma íntima, você vai perceber que a vida flui mais fácil. Porque mesmo na dificuldade a gente sempre tem o recurso da prece. Agora, quando a gente nega, quando a gente fica com má vontade, quando a gente não se predispõe a fazer a nossa mudança, tudo fica efetivamente mais difícil. Então, gente, o raciocínio da noite é exatamente esse. Pensar em como eu posso mudar, muitas vezes, essa forma de eu enxergar, sem compromisso, sem obrigação, sem cobrança, mas entendendo que eu preciso ser proativo no meu crescimento pessoal. Eu não preciso ficar esperando dos outros isso, mesmo que o outro não tenha boa vontade. A gente pode ter o quê? A nossa possibilidade de crescer porque a gente tem uma ferramenta, que é a prece, que é a oração, que é vir aqui, que é ver as palestras, muitas vezes aqui na quarta e no domingo online, às vezes a gente nem precisa vir aqui, mas que a gente se abra, para receber toda a plenitude do que o plano espiritual tem para trazer para nós. Então fica a reflexão aí para poder
passarmos uma semana um pouco melhor. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Depois a gente aprendeu um pouquinho sobre má vontade e boa vontade, né? Vamos então agora nos preparando para poder emitir as nossas melhores vibrações de amor nessa continuidade do nosso trabalho de hoje. E vamos então mentalizando o nosso planeta, mentalizando cada canto, cada país do nosso planeta, e nesse momento em especial aqueles que ainda se encontram em conflitos, que eles possam, seus dirigentes, suas forças, possam em algum momento despertar para um momento de paz, para um momento de entendimento, de compreensão, a fim, Mestre Jesus, de que suas populações tenham harmonia, segurança, que cada um, Senhor, possa ter na sua consciência a responsabilidade despertada no compromisso que assumiu. Nós emitimos as nossas melhores vibrações, Senhor, para os governantes de todos os países. Igualmente, Mestre, que eles tenham o despertar em sua consciência da sua responsabilidade, do seu compromisso com a sua população. Que o sentimento, ou melhor dizendo, que o impulso da ganância, da vaidade, se faça diluir, Senhor, para que eles possam ter ainda a oportunidade, nesta encarnação, de poderem se recuperar em espírito. Porque nós sabemos, Senhor, que nós estamos num momento de transição do nosso planeta de provas e expiações ao planeta de regeneração. E se eles não se regenerarem, aqui não poderão retornar e terão que reiniciar sua caminhada num outro orbe, num outro planeta de provas e expiações. Vibramos pelos nossos irmãos que se encontram em leitos de hospitais, que eles possam, Senhor, receber do plano espiritual toda a energia que necessitam para a sua recuperação em espírito, sua recuperação orgânica. E os parentes, Senhor, que os acompanham e que se afligem no momento dessa experiência, que igualmente possam receber toda a sustentação energética de que necessitam. Pelos nossos irmãos que se encontram em presídios, nós emitimos as nossas melhores vibrações, Senhor, em especial, para que eles despertem o sincero sentimento do arrependimento. Nós sabemos, Senhor, que 3 etapas se fazem necessárias para a recuperação. É o arrependimento, é a expiação e a recuperação propriamente dita. Então que cada um, Senhor, possa despertar nesse sentimento do arrependimento, para que possam reiniciar a sua jornada de uma forma mais segura, mais elevada, na condição de espírito imortal que somos. Vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, ao relento, sem um abrigo, sem um local para que possam repousar, que eles possam, Senhor, receber do plano espiritual toda a sustentação para superarem essa experiência. Porque sabemos, Mestre, que cada espírito tem a sua história de vivência. E que nesta experiência, nesta oportunidade, Senhor, se for da Tua vontade, Pai, que eles passam por essa experiência, que eles passem por essa experiência, que eles suportem, que não sucumbam, porque o Espírito se elevará em muitos degraus nessa superação. Pidamos, Senhor, pelos nossos irmãozinhos menores que se encontram em orfanatos,
que eles possam encontrar, Senhor, uma família que os sustente e que principalmente os oriente e os caminhe pela jornada reta, pelo caminho reto. Pelos nossos irmãos, Senhor, que se encontram nas casas de repouso, nas casas de idosos, que eles ali, muitos deles, Senhor, às vezes ali deixados, sem receber visita de parentes, que ali, naquele ambiente, o teu amor, a tua energia de amor se faça presente, Senhor, para que se constitua ali uma família espiritual. Vibramos, Senhor, por todos aqueles que estão relacionados no chat dos nossos irmãos que nos assistem virtualmente, que eles possam receber igualmente, Senhor, as energias que necessitam para que possam continuar na sua jornada evolutiva. Vibramos por todos os nossos parentes, amigos, que eles possam, Senhor, receber igualmente as energias, que possam superar os seus desafios e que possam sentir a tua presença, Mestre Jesus, através dos teus enviados espirituais. Vibramos e cada um de nós mentalizamos agora o nosso lar, os nossos componentes do lar, aqueles com quem nós temos maiores compromissos. Que neste lar, Senhor, se forme ali uma grande camada energética de amor, de harmonia, de paz, para que cada um dos seus componentes possa transitar e possa caminhar na jornada em paz, a paz, Mestre, que nos deixaste, para que sim se possa elevar em espírito, se possa cada um deles superar os seus desafios do dia a dia. Finalmente, Mestre Jesus, vibramos por nós mesmos. Permita, Mestre, que possamos estar permanentemente ligados ao teu ensino, permanentemente ligados ao plano espiritual maior e a Deus nosso Pai, para que possamos, a cada instante de desafio, a cada instante de superação, sentirmos-nos firmes e conscientes na nossa jornada correta, reta, nos elevando ainda mais em espírito. E vibramos também pelas águas, solicitando ao plano espiritual que deposite nas águas dos nossos irmãos que se encontram aqui presentes e que passarão pelo tratamento de cromoterapia. E também por aqueles que estão nos assistindo virtualmente, que as energias ali sejam depositadas na medida que necessitam e que merecem. E assim, Mestre Jesus, nós somos muito agradecidos pela oportunidade que nos é ofertada de estarmos aqui presentes em Teu nome, Senhor, e rogamos para que possamos caminhar no restante da semana e no restante da nossa jornada com Tua paz e com Tua harmonia dentro do nosso ser espiritual. Que a Tua paz, Mestre, permaneça dentro de cada um de nós hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, vamos dar os nossos avisos. Ao sair da sala de cromoterapia lá atrás, nós temos o bazar, todo o valor arrecadado, aqueles que se interessarem por alguma prenda que ele tenha, todo o valor arrecadado, ele é revertido para a nossa casa no auxílio das cestas básicas das famílias que nós atendemos. As cestas básicas, os produtos estão ali na lousa, aqueles que nós mais temos carência, para que a gente possa montar essas cestas e serem distribuídas sempre no último sábado de cada mês. Nós temos às terças-feiras o curso básico, que é uma visão geral da doutrina espírita. Aqueles que tiverem interesse podem conversar com a Margarida, e o professor Carlos está aqui toda terça-feira para poder passar esse ensinamento a quem tiver interesse. A entrevista de orientação, ela não ocorrerá nesta quinta-feira e nem na próxima quinta-feira, tá? Mas a partir da outra, ela está retornando, provavelmente estará à disposição daqueles que quiserem fazer essa entrevista, aqueles que quiserem fazer a entrevista para o tratamento de cura do último sábado do mês, e também aqueles que precisarem de algum tipo de orientação espiritual, independentemente do tratamento, tá? Ele estará à disposição. Então, repetindo, amanhã e a próxima quinta-feira não haverá essa entrevista, mas na outra haverá. Bom, o tratamento de cura, como a gente estava falando, todo último sábado existe tratamento de cura. Aqueles que estão acompanhando o seu tratamento, se tiverem duas faltas consecutivas, terão que passar por nova entrevista e recomeçar o seu tratamento de cura. A biblioteca,
Aqui em cima nós temos uma biblioteca com muitos títulos, excelentes títulos da doutrina espírita. Então, aqueles que quiserem se aprofundar no estudo, se aprofundar na leitura, eu não vou recomendar ninguém, porque eu tenho vontade de recomendar, mas vão lá e escolham a vontade de vocês. Tem da doutrina espírita, tem romance espírita, tem obras ligadas à parte científica da doutrina, então tem ali a escolher. A garrafa de água, aqueles que quiserem trazer sua garrafa de água para ser fluidificada durante o tratamento de cromoterapia, fiquem à vontade. Tá? E aos domingos, às 20 horas, nós temos a live do Núcleo Espírita Plano Maior, através do Facebook, do Núcleo, e sempre uma palestra e as vibrações, enfim, o Evangelho. Aqueles que quiserem estarão também bem-vindos virtualmente no domingo. Que todos tenham uma boa semana, uma ótima cromoterapia. Jesus abençoe. Do 1 ao 5, rosa.